Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem, né? Aqui em São Paulo, um pouco de frio, né? Mas tudo certo também. Bom, vamos dar início a mais um webinar MapData. Hoje vamos falar sobre BEP, ou PEB, né? O Bean Execution Plan, ou Plano de Execução BIM, né? Um tema aí que foi escolhido porque teve várias consultas sobre PEBs ultimamente, e muitas confusões, inclusive, né? Então, vale a pena a gente falar um pouquinho sobre isso para a gente poder seguir da maneira correta sempre, né? Agregando um pouco mais de informação aí nesse nosso processo de implantação do BIM, tá? Então, vamos lá. Bom, a MapData, né? Quem é a MapData, né? A MapData é uma revenda, antes umas pequenas apresentações para quem chegou aqui pela primeira vez, né? Quem não conhece a MapData. Então, a MapData, ela é uma revenda Autodesk, tá? Então, só que ela é uma revenda Platinum da Autodesk, né? O que significa ser uma revenda Platinum? Ela significa, né, termos aí uma quantidade de especialistas o suficiente para que a gente não venda caixinhas para você, né? A gente sempre fala para os nossos clientes que a gente não vende caixinha. A gente, na verdade, implanta a solução para que vocês possam efetivamente ter o retorno dela da melhor maneira possível, né? Ter a melhor utilização dela, a plena utilização das soluções, para que vocês tenham efetivamente o retorno desejado. Ok? Bom, então por isso que nós somos essa Vida Platinum. O MapData tem aí 30 e... ano que vem faz 30 e... Ano que vem, mês que vem, faz 31 anos de existência, nós temos 30 anos no mercado, né? E sempre tivemos esse viés de serviços, esse viés consultivo, né? Então, desde o início, a MapData sempre procurou aí treinar os seus clientes, disponibilizar todo um time, todo um suporte técnico, né? Para que vocês possam utilizar as ferramentas da melhor maneira possível, tá? Quem sou eu? Né? Evandro de Queiroz Longo, vocês já viram. Mas eu sou arquiteto urbanista, especialista BIM pela MapData. O que me faz especialista BIM? Na verdade, eu sou formado técnico em edificações lá na década de 90, onde eu também comecei a utilizar, né, as ferramentas CAD, né, o AutoCAD, por exemplo. Então, eu utilizo aí há mais de 25 anos. Na verdade, estou tentando esconder um pouco a idade, né? Eu uso o AutoCAD há quase 30 anos. Dou aula do AutoCAD desde 98, né, quando eu dei aulas de AutoCAD, comecei a dar aula de AutoCAD, quando eu entrei na faculdade, né, eu fiz na Escola Técnica Federal de São Paulo, em São Paulo, me formei técnico de edificações, comecei desde essa época a trabalhar com diversas construtoras, trabalhei em algumas construtoras, alguns escritórios de engenharia, né, e trabalhei também em algumas fábricas, né, fazendo alguns layouts, né, de alguns layouts para, inclusive, a melhor implantação, né, das soluções, dos equipamentos, que essas fábricas faziam, né? Fiz arquitetura e urbanismo na Mackenzie, né, me formei em 2004, e também fiz FGV, né, Gestão Estratégica de Empresas, para poder aqui estar discutindo aqui da melhor maneira possível, inclusive com relação à implantação BIM, do qual eu sou usuário há 20 anos. Né? Sou usuário de BIM há 20 anos, trabalho com BIM da Autodesk especificamente desde 2004, tá? E tive um escritório ainda atuante aqui em São Paulo, que né, utiliza soluções Autodesk. Tive também um ATC, um Centro de Treinamento Autorizado, né, no São José dos Campos, que atendia São Paulo, sul de Minas, todo o Vale do Paraíba, né, onde eu conheci a MapData, e desde 2016 eu estou aqui falando um pouco sobre, né, fazendo parte desse time estrelado na MapData. Ok? Muito bem, pessoal. Então, como disse, a ideia hoje é a gente falar de BEP, de BIM Execution Plan, né? Quem preferir o PEP, né? Eu prefiro o BEP e já explico o porquê depois.
Mas o BIM Execution Plan, o plano de execução BIM, né? É extremamente importante. Vamos começar do começo. O que é um PEB, né? Do que se trata um PEB? Quais são os conceitos e definições que definem um PEB, né? Um BEP. Muito bem. Então, um BEP é um conjunto de informações elaborado para explicar e detalhar como aspectos de modelagem, né, das informações de um projeto serão realizados e também como vai ser a participação de todos os entes, todos os players presentes nesse processo. Então, um BEP, a ideia é ele carregar informações não só as informações do projeto, as informações de como você vai definir, vai executar esse projeto, né, quais informações que deverão constar nesse projeto, né, nesse projeto, e qual a participação, o que cada membro da equipe vai desenvolver ao longo desse projeto, ok? Então, um BEP ele é definido sempre por um plano por projeto. Tudo bem? Muito bem. Quais informações que devem estar dentro de um BEP? As informações são todo o plano de desenvolvimento, né? Todo o organograma BP, o organograma da empresa, o organograma dos funcionários, o BPMN, né? Todo o fluxo, né, de projetos, como que isso vai se desenvolver, quais os entregáveis necessários possíveis e também quais templates deverão ser utilizados, quais as famílias, né, no caso do Revit, que deverão ser utilizadas, né, no caso de um BEP para infraestrutura, estamos falando das informações, né, do template do Civil 3D que deverá ser utilizado, quais corredores e tudo mais. Então, você tem a ideia quando a gente fala de informações, não é só a informação do projeto, também, lembrando que o BIM é um banco de dados. Uma vez que o BIM é um banco de dados, né, então você precisa inserir essas informações, certo, nesse banco de dados, para que você retire depois. Uma vez que você precisa inserir essas informações, então você tem que dizer quais são as informações que vão ser inseridas e de que maneira que elas vão ser inseridas. Okay? E muito mais do que isso, pensando sempre com o fim em mente, que é sempre uma boa prática, né, o begin with the end in mind. Então, a gente tem que sempre verificar como que eu vou utilizar essas informações. Então, uma vez que eu vou precisar utilizar essas informações, eu preciso dizer como que você vai ter que inseri-las. Ok? Então, são todas as informações, são o detalhamento do processo, as responsabilidades de cada um dos envolvidos, a estratégia de desenvolvimento no fluxo de trabalho BIM, né, dentro como todo o próprio desenvolvimento em si. Então, quais arquivos, templates que vocês vão utilizar, as famílias, porque quais as informações que devem constar dessas famílias e tudo mais. Bom? Tudo bem. Aí vem na verdade, a primeira grande confusão, né? BEP ou BIM Mandate, tá? Qual que é a diferença de um BEP e de um BIM Mandate, né? Segundo o BIM Dictionary, né, o BIM Mandate é um conjunto de requisitos estipulados por uma autoridade reconhecida, ou seja no âmbito público ou privado, né? Então, uma autoridade conhecida, seja um governo, seja um governo de estado, um governo federal, seja um contratante, né, uma autarquia, ou mesmo, né, empresas, né, do setor privado, grandes construtoras, então, grandes escritórios e próprio mesmo os proprietários de determinados empreendimentos, certo? Então, todos eles são autoridades reconhecidas para a troca de informações, né? Então, a gente vai, ou seja, o BIM, ele serve para que a gente faça a troca de informações entre essas entidades, entre esses entes, que incluem o uso obrigatório de ferramentas e fluxo de trabalho BIM em projetos de tamanho e ou valor especificados, ou a entrega de ativos digitais especificados em uma ou mais fases do ciclo de vida dos ativos, certo? Muito bem. O BIM Mandate, gente, na verdade, ele é o decreto, é quando você solicita, ok? Então, para que você vai solicitar, se você for solicitar algum projeto que vai ser para ser desenvolvido no BIM, então você vai ter que ter todo um arcabouço de informações das quais faz parte o BEP.
Então, o BEP é um plano que a gente vai desenvolver para cada projeto. Poxa, Evandro, para cada projeto, extremamente necessário a gente desenvolver um plano, um planejamento. Plano é planejamento. Então, planejamento para cada um dos projetos. Então, principalmente estes desenvolvidos em BIM, para que eu possa, então, emitir um mandate. Um mandate é um decreto, gente. Um mandate é um mandado. Então, é um decreto para que determinados terceiros, determinados entes, né, dessa cadeia me façam, me entreguem todo o desenvolvimento em BIM, utilizando o fluxo, que vamos falar, extremamente importante, inclusive, né, nesse fluxo, e também o fluxo BIM e também de de todos os arquivos que eu vou receber. Todas as informações devem estar também desenvolvidas de acordo com dentro da plataforma BIM, certo? Então, como que a gente chega num BIM Mandate? Tudo se inicia pelo PEB, pelo BEP. Então, eu faço um BEP, depois eu vou fazer para um projeto. Vou verificar, né? Meu primeiro projeto, meu piloto. Então, esse é o meu BEP piloto. Então, vou fazer meu BEP piloto, vou desenvolver esse meu projeto nesse BEP. Aí, o próximo projeto também vou desenvolver um BEP para ele e vou verificar, já corrigindo aquilo que não deu certo ou precisa ser ajustado no anterior. Na sequência, eu vou fazer um terceiro, um quarto, até onde eu entenda que eu já estou com um fluxo maduro o suficiente para que eu possa fazer a exigência do mandate, tá? Então, o BIM Mandate acaba sendo uma maturação de diversos BEPs desenvolvidos, porque só com um fluxo um fluxo BIM bastante linear e ajustado, eu posso fazer a exigência para não me dar trabalho depois, não me dar problema depois. Porque se eu estou exigindo, existe uma corresponsabilidade em ambas as partes, não só de quem vai entregar, mas também minha que estou contratando, que vai dizer que vou exigir e vou precisar, né, que as pessoas me entreguem essa informação corretamente. E se começa a dar problema com os fornecedores, com os meus fornecedores, a culpa também é minha. Ok? E eu não estou desenvolvendo um fluxo da maneira correta. Poxa, mas é sempre assim, Evandro? Sim, sempre foi assim. E para todos os BIM mandates que a gente ouve falar mundo afora, foi esse processo de maturação. Até aqui no Brasil, sim. Nós temos, né, o primeiro decreto foi o 9377 de 2018, né, na sequência, após o revogaço, né, que a gente chama de revogaço do Bolsonaro, foram feitos depois o 9983 e depois agora o 10306, certo? Agora foi em 2018, 2019 e em 2021 nós tivemos o nosso último decreto, e o 10306, que estipulou efetivamente o nosso BIM Mandate Brasil. Mas é um decreto que vem sendo, não foi só decretado, esse estudo vem acontecendo desde 2009, né? Existe uma linha do tempo que eu explico num dos nossos treinamentos EADs aqui, que é o Fundamentos de Implantação BIM. Essa linha do tempo, esse processo de desenvolvimento e maturação interno nosso no Brasil, acontece desde 2009, tá? Então, assim, lá fora foi da mesma maneira, no Reino Unido principalmente, né? Então, o Reino Unido, inclusive, nos dá um baita apoio por conta do nosso BIM Mandate, né? Então, o Reino Unido está sempre dando um bom apoio para a gente nesse processo nosso de maturação dos nossos mandates, tá? Ou seja, é assim, sim, sempre, ok? Então, você precisa amadurecer o seu processo, amadurecer o seu fluxo, tá? Para que a gente possa também fazer essa exigência para os nossos terceiros e o processo correr da melhor maneira possível. Bem? Muito bem. Então, e quais os benefícios? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que fazer todo esse amadurecimento para eu fazer um plano de ação, um plano de execução, um planejamento do meu projeto? Porque existem benefícios, pessoal. A gente não fala de BIM só porque é uma tecnologia nova. A gente não fala de BIM só porque nós somos apaixonados por novidades. Não.
E o BIM, muito menos, é trocar o AutoCAD por qualquer outro software, né? A ideia de você trabalhar em BIM é que você vai nos trazer benefícios, e diversos deles, né? Quando você faz exatamente, quando você desenvolve um BEP, desculpa, você tem toda, né, a ideia de você ter um documento como um BEP em mãos, permite que todas as partes se entenderão e comunicarão claramente os objetivos estratégicos da implantação do BIM. As organizações entenderão seus papéis e responsabilidades na implementação. A equipe poderá projetar um processo de desenvolvimento que seja adequado às práticas de negócios de cada membro do projeto. Então, o plano descreverá recursos adicionais, treinamento ou outras competências necessárias também para implantar com sucesso o BIM para os usos pretendidos. Sim, num plano de execução BIM, tem que dizer também sobre capacitação das pessoas, das equipes, caso elas não tenham. Por isso que precisa sempre ser planejado. As divisões de compras poderão também definir a linguagem do contrato, ou seja, de qual que é o tipo de contrato, que é outra coisa que influencia muito na implementação do BIM, que é a própria contratação, o próprio tipo de contratação, né, realizado entre todas as partes, que garantem que todos os participantes de um projeto cumpram as suas obrigações contratuais. E o plano base fornecerá uma meta para medir, né, o progresso desse ao longo do tempo. E é por medindo esse progresso que a gente fala de amadurecimento do plano do BIM. Então, você faz o primeiro BEP, o segundo você ajusta o que não deu muito certo no primeiro, e assim sucessivamente. Certo? E por que isso? Para a gente efetivamente chegar, né, aos benefícios de uso do BIM. A gente sempre ouve falar de BIM, a gente sempre tem os benefícios, mas também temos os nossos deveres, né? Os deveres é justamente desenvolver um BEP, desenvolver o processo da melhor maneira possível, tá? Então, estamos falando de... Então, para a gente começar, o BIM é construção virtual, te proporciona a gestão da informação e uma melhor colaboração e transparência entre todas as partes. E redução de custos de obras na média de 10% a 20%, ok? Aqui no Brasil, nós temos um desperdício de 30% a 40%, de acordo com o Sinduscom, né? De acordo com números do Sinduscom. Mas a gente só vai conseguir mitigar os 30% a 40% quando a gente melhorar o nosso processo de industrialização, as nossas técnicas construtivas, hoje desenvolvidas, né, aqui na nossa construção civil. Mas você já utilizando o BIM nas obras, da maneira correta, do jeito que ele deve ser descrito num BEP, você já consegue uma média de 10% a 20% de redução de custo. Certo? Uma previsão orçamentária de até 97%. Ou seja, né, quase não temos mais erros, né, de orçamentação ou imprevistos, né, se a gente... imprevistos orçamentários fazendo o desenvolvimento no BIM, certo? E fora a redução do tempo e maior velocidade no ciclo de vida dos projetos. Ou seja, quanto roda esse projeto? Os projetos rodam de 10% a 40% mais rápido sendo desenvolvidos no BIM. Tá? Muita gente acaba falando, não, poxa, mas não, o BIM ele custa mais porque eu vou gastar mais. Não. Na verdade, são vários custos que estão quando você elabora um projeto. Você pega o ciclo de projeto do início ao fim, desenvolvido de uma maneira tradicional, você vai ver que você está gastando muito mais tempo, né, principalmente nas etapas posteriores, onde você não devia estar gastando mais tempo, que é na etapa do executivo e as builds e tudo mais, né, do que quando você desenvolve em BIM. Que você vai ter um inchaço, né, vamos assim dizer, um inchaço de horas no início desse desenvolvimento. Mas se você olhar o processo como um todo, esse ciclo de vida diminui de 10% a 40%. Ok? Então, nós teremos esses benefícios todos, a gente consegue chegar nisso, a gente implanta o BIM da maneira correta, desde que a gente consiga desenvolver corretamente um BEP. Certo? E como é que nós desenvolvemos um BEP? E por que eu falo BEP e não PEB? Né? Dá na mesma, né? Plano de execução BIM. Porque, na verdade, como falamos de acrônimos, né? O BIM é modelagem da informação da construção, né? Então, se a gente for falar no acrônimo totalmente
na nossa língua portuguesa, né, Brasil, não seria PEB, seria PEM, né? Na minha concepção, seria Plano de Execução da Modelagem da Informação da Construção, né? O BIM Execution Plan é BEP por causa justamente do BIM Execution Plan, certo? A gente veja, por que a gente traduziu só o Execution Plan e não traduziu o BIM? Então, eu gosto de fazer um acrônimo com BEP, ok? Mas isso é uma questão minha também, não tem problema, não. Muito bem. Então, como que nós desenvolvemos o nosso BEP, Evandro? Então, me mostra como é que a gente vai desenvolver o nosso BEP. Muito bem. O que tem que constar? Primeira coisa, vamos falar o que tem que constar num BEP. O que deve constar num BEP? Uma visão geral do plano de execução do projeto em BIM, ou seja, o porquê que você está escolhendo o BIM, toda essa boa parte dessa conceituação, de uma conceituação do BIM, deve também fazer parte desse plano de execução, explicando para as partes o porquê vocês escolheram, né, de trabalhar no BIM. No fluxo de trabalho BIM. No BIM é no fluxo de trabalho do BIM. Ok? Então, vocês dão essa visão geral. Depois temos as informações do projeto que devem estar presentes. Então, nome do projeto, data do contrato, quem que é o proprietário, a localização desse projeto, inclusive, se possível, em coordenadas UTM, né? Uma breve descrição do projeto, cronogramas, fases e marcos do projeto. Então, isso faz parte desse plano de execução. Como eu disse, é um planejamento, é uma gestão de projetos, certo? Quando a gente desenvolve em BIM, a gente vai desenvolver, na verdade, vai fazer um planejamento de acordo com uma gestão assertiva de projetos, certo? Então, principais contatos do projeto. Então, quem são os gerentes de projeto, quem são os coordenadores, quem é a equipe, quais as empresas que estão participando, certo? Os objetivos do projeto e os usos BIM do projeto. Então, isso nós vamos entrar um pouquinho, é uma novidade para a maioria de vocês, acredito, que são, além dos objetivos, que são os objetivos do projeto em BIM, por que vocês estão usando, né, o BIM, qual é o objetivo de você quer alcançar com esse desenvolvimento no BIM, no projeto, e os usos do BIM associados a esses objetivos. Funções organizacionais e pessoal, ou seja, quais são os cargos, né? E a formação, e em qual empresa que cada um dos membros do projeto participam. Um BIM Overview Map com a sua descrição, ou seja, todo aquele fluxograma, né, BPMN, que vocês viram ali atrás, a gente vai falar um pouquinho disso também. As informações necessárias no modelo BIM, ou seja, para a modelagem, né, em BIM. Então, como eu falei, templates, bibliotecas e tudo mais. Requisitos de dados para Facility Management and Operations, ou seja, a gente vai pensando com o fim em mente, lembrando que as nossas entidades sempre serão operadas normalmente por outras pessoas e terceiros. Quais são os ativos, né? Quais são os ativos, quais são as informações necessárias que devem constar no projeto, deve fazer parte de um ativo para o desenvolvimento de manutenção e operação posterior. Os procedimentos de colaboração que devem ser utilizados, o controle da qualidade, necessidade da infraestrutura tecnológica, softwares, hardware e equipamentos necessários para esse desenvolvimento, a estrutura do modelo, a estruturação do modelo, ou seja, nomes, níveis, eixos, sistema de coordenadas. Então, tudo isso tem que estar também no BIM. Os entregáveis desse projeto, as estratégias dessa entrega e alguns anexos, ok? Então, tudo isso deve fazer parte de um BEP. Tá? Então, normalmente, quem desenvolve um BEP é o BIM Manager com o auxílio, né, justamente, dos próprios gestores, né, da empresa e tudo mais, né, o BIM Manager ele precisa ter acesso a toda essa questão contratual e de informações do próprio projeto. Então, ele que acaba desenvolvendo esses planos de execução BIM também. É o principal trabalho de um BIM Manager, inclusive. Ok? Muito bem. Como eu disse, né, para dar aquela visão, quais são os fundamentos do BIM que a gente deve colocar? A gente deve justamente citar que BIM não é uma novidade,
né, que BIM a ideia não é só a modelagem tridimensional, mas sim a inclusão dessas informações, né, nessa modelagem, de acordo com o próprio professor Chuck Eastman fez lá em 1974, começou lá em 1974 essa pesquisa, né, o An Outline of the BIM Description System, que depois derivou vários dos livros que nós conhecemos, os handbooks que a gente conhece nos dias de hoje. E daí também que surgiu a primeira definição do BIM, que BIM é construção virtual. Essa é a primeira definição que a gente conhece do BIM. E efetivamente o é. BIM, a gente constrói virtualmente. Muita gente existe um erro muito grave da gente sempre associar as etapas do processo tradicional no BIM, quando na verdade a gente tem que associar o processo de obra. A gente tem sempre que ficar. Por isso que a gente sempre define, né, a gente tem esse inchaço, vamos assim dizer, dessas horas no início do projeto, porque a gente vai tomar as decisões principais no início do projeto, né? Porque com essas decisões que impactam posteriormente em obra e também no meu modelo. Tudo que eu defini no início, nos meus estudos iniciais, é o que vai guiar, né, em boa parte do meu modelo posterior. O meu modelo tridimensional inteligente. É inteligente, de novo, não porque ele pensa pela gente, mas porque ele guarda a informação que a gente vai inserir nele. Ok? E é isso que vai garantir essa redução de erros e assertividade ao longo do processo de construção e vai fazer esse enxugamento das horas no processo como um todo, principalmente das etapas posteriores, onde a gente perde dinheiro e esse custo acaba virando um custo escondido, né? Então, porque muito pouca gente mede horas, por exemplo, de projeto, depois da entrega do executivo, ou mesmo durante, quando deu problema na obra, que você teve que parar a obra, para a equipe, você está pagando equipamento ali que não está sendo utilizado, você não pode devolver porque você vai usar daqui a alguns dias, aí as equipes de projeto têm que se envolver para resolver aquele problema. Então, ou seja, né, a ideia é que para você, nós não temos mais isso, é trazer todas as decisões e definições para cá. Por isso que eu falo de maior quantidade de horas de inchaço, né, nessa primeira etapa, porque, na verdade, a gente vai tomar as decisões principais nas primeiras etapas de projeto, para que a gente não tenha essa perda, né, absurda depois das etapas, depois do projeto executivo, por exemplo. E com isso tudo, no processo como um todo, a gente acaba, assim, economizando em horas. Ok? Muito bem. Essa é a primeira definição, porque o BIM, acima de tudo, é uma metodologia, né? Ou seja, que implica na aplicação de um método ou norma para desenvolvimento de um processo. Então, BIM, acima de tudo, é uma metodologia, é um processo, que, com o passar dos anos, acabou se desenvolvendo toda uma plataforma, ou seja, uma base tecnológica para que a gente pudesse assentar esse processo, essa metodologia. E nos dias de hoje, né, com o passar dos anos, isso acabou entrando num processo de melhoria contínua. Ok? Bom, então, como eu disse, essa foi a primeira definição, que é a construção virtual, que a gente ainda está aprendendo, a gente ainda está internalizando. BIM é construção virtual. Com o passar dos anos, nós estamos falando da década de 70 e 80, isso, né? Com o passar dos anos, a gente tem agora também uma nova definição muito boa, definida pelo professor Bilal Sucar, do BIM Think Space. Ele desenvolveu uma outra pesquisa chamada BIM Framework, né? Que é uma base aí de dados, uma base de pesquisa que mapeia a dinâmica do mercado e permite que todos os interessados na indústria de engenharia e construção, arquitetura, engenharia e construção, compreendam as estruturas, todas elas subjacentes, né, aos requisitos de implementação do BIM. Então, estamos falando de uma questão triaxial, que são os estágios do BIM, né, os campos de atuação do BIM, e mesmo todo o processo, tudo que a ontologia do BIM, né, todas as normas, as nomenclaturas que a gente vai utilizar, dentre várias
várias informações necessárias. Quando a gente utiliza o BIM, a gente acaba se deparando efetivamente. Mas, dentro desse BIM Framework, existe um eixo principal que é o BIM Fields. O BIM Fields, ele é basicamente um tripé, né, que diz que, uma vez alinhado esse tripé, a gente consegue ter uma implementação, a gente consegue fazer um desenvolvimento do BIM da maneira correta. É justamente um alinhamento de um tripé de tecnologia, né, que tem a ver com softwares e hardwares, equipamentos, com as políticas, ou seja, todas as boas práticas, normas e manuais que alguns entes, alguns atores, entidades do mercado, alguns players do mercado já desenvolvem, como aqui no Brasil nós temos os livros da CEBIC, né, os 5 volumes da CEBIC, temos ali os volumes também das BEA, de implantação do BIM, do próprio Sinduscom. A gente tem um processo bastante maduro para até dar suporte ao nosso a nossa implantação do BIM, né? Então, no nosso BIM Mandate, né, Brasil, né, nós temos, né, a estratégia BIM BR, ela tem, inclusive, não sei se vocês sabem, mas nós temos uma biblioteca gratuita disponível para download. Ou seja, é isso que a gente fala de um amadurecimento, né? Você tem toda uma questão de normas, manuais e desenvolvimento, boas práticas já desenvolvidos pelos entidades, pelos atores, né, que estão também envolvidos nesse processo da estratégia, assim como também temos todo um arcabouço de informações, de templates e bibliotecas que eu vou utilizar, sim, no desenvolvimento do meu projeto, certo? Então, isso são as políticas. E os processos, que é a ordenação específica ali de um fluxo de trabalho, utilizando aí sim a metodologia BIM. Tá? Então, com um bom nivelamento do BIM Fields, ou seja, desse tripé, a gente consegue uma implantação BIM da maneira correta. Modelagem da informação da construção, Building Information Modeling, né? Então, tem modeling, então a gente modela, isso é muito legal, né? A gente modela a informação, a gente forma, a gente apresenta, a gente esculpe, né, a modelagem, né, da informação de uma maneira organizada, a informação como uma organização, a informação como um conjunto de dados, ou como uma informação que faz sentido, né, que ela seja meaningful, ou também que ela te possibilite uma ação, né, para construir virtualmente um edifício, para estender a análise a um edifício, para explorar as possibilidades de um edifício, para fazer um estudo de diversos cenários de edifício, detectar possíveis colisões dentro desse edifício, calcular a construção e os custos do edifício, analisar a construtibilidade, planejar a deconstrução e mesmo gerenciar e fazer a manutenção desse edifício, que é uma estrutura, pode ser um espaço específico, um ambiente de construção específico, certo? Então, eu gosto muito dessa tela, porque ela fala exatamente tudo o que é o building, tudo que é o que pode, todas as possibilidades que a gente consegue com um projeto no BIM, certo? E, mediante a todas essas possibilidades, que a gente vai medir, a gente vai implantar os usos e objetivos do BIM. Fluxo de trabalho BIM. Certo? Falando bastante aqui, gente, tomando água, desculpa. Muito bem. O que são usos BIM? Segundo a Penn State, né, a Universidade da Pensilvânia, ela fez um estudo com mais de 5.000 projetos e obras, né, ao longo do mundo, e conseguiu fazer e conseguiu levantar 25 principais tipos, na verdade, de usos, né, que são comuns, né, de uso que são comuns entre todos esses 5.000 projetos. É muito legal, né? Então, por mais que os objetivos, né, você tenha objetivos específicos com o uso da metodologia BIM, para você trabalhar no fluxo de trabalho BIM, e com certeza esses objetivos cabem dentro desses 25 tipos de uso, certo? Então,
como, por exemplo, estamos falando aqui, né? Desculpa, essa tabela, ela também, você consegue dizer aqui de a prioridade de 1 a 3, né, para você dizer ali quais os objetivos e metas e potenciais usos do BIM. Então, estamos falando de aumentar a produtividade em campo, com certeza estamos falando de revisões de projeto e uma coordenação 3D, porque é isso que faz com que você não tenha que parar a obra, né, a coordenação tridimensional e a revisão do projeto. Então, eu quero aumentar a eficácia, então, a autoria do projeto, revisões do projeto, coordenação 3D. Então, tenho vários usos do BIM ali aplicados a determinado objetivo que eu tenho na minha mente. Então, quando a gente faz uma implementação, geralmente nós chegamos ali com a equipe e fala quais são os principais objetivos, o que você quer com o BIM? E, né, a pessoa vai me falar livremente a frase dela e eu vou trazer para casa e eu faço esse depara utilizando justamente os usos de BIM, para que eu possa fazer essa apresentação para ela e efetivamente descrever o que ela de que maneira que ela vai utilizar isso, porque para cada uso do BIM, ele não é simplesmente um uso, existe todo um uso solto, né, uma informação solta, não, existe toda uma aplicação, uma descrição do que é, exatamente do que se trata esse uso do BIM, um valor potencial, ou seja, o valor é aquilo que a gente percebe, né? Quais são os benefícios que a outra pessoa vai perceber no uso desse uso do BIM, no uso desse uso do BIM, né? Na aplicação desse uso do BIM, quais são os recursos necessários para que eu possa fazer essa utilização e as competências necessárias, né? No caso aqui de, por exemplo, de a gente melhorar o estimativas de custo, meu quantitativo, né? O levantamento de quantitativos. Então, a gente tem que é basicamente um processo que em cada modelo, né, que cada modelo BIM oferece, um processo em que cada modelo BIM pode oferecer com razoável precisão quantitativos para estimativas de custo antecipadamente durante o desenvolvimento dos projetos, provendo impactos no custo de adições ou modificações com potencial de economizar recursos do tempo e financeiros, evitando estouro no orçamento. Então, foi o que a gente comentou dos 97% de uma melhora na tua quantificação lá atrás. Eu falei que a gente falou de um benefício, né, que a gente acaba tirando, né, que acaba entrando no retorno do investimento. Então, 97% de melhor acurácia nos levantamentos, de uma melhora da qualidade dos seus levantamentos de quantitativos. Então, esse processo permite também aos projetistas visualizarem os impactos de suas decisões de maneira oportuna, auxiliando a reduzir estouros no orçamento devido a modificações do projeto. É isso com que faz com que a equipe de orçamentação, que vai ter o seu 80% do seu tempo otimizado, sim, isso é um fato, em diversas construtoras, a gente fez orçamento, eles tiveram 80% do tempo otimizado com a utilização do BIM. Otimizado. Poxa, mas mandou 80% da equipe embora? Não. A equipe, ela fica responsável por diversas questões. Uma equipe de orçamentação, ela fica responsável por diversos processos, subprocessos, né, vamos assim dizer. Um deles é manter o banco de dados para orçamentação, os preços, né, atualizados, né? E outro, uma vez que ela está fazendo isso, o porquê que ela não atua também mais proativamente junto à equipe de projetos, porque nós arquitetos, nós engenheiros e projetistas que vamos fazer as especificações no projeto. Então, uma vez que eu tenho uma equipe, eu tenho um responsável por quantitativo atuando junto a mim, né, durante esse processo, é muito mais, aí sim eu vou ter, muito mais razoável. Não vamos usar um clássico, não vamos usar Deca aqui não, porque a Deca está muito cara, vamos usar a Celite, melhor ainda, porque daqui a 4 meses, quando a gente for comprar, a Celite vai estar com uma promoção, já entra em contato com eles, eles vão estar com um determinado, eles vão ter um incentivo que vai fazer a gente comprar um pouco mais. Por que não? Certo? Isso é um fato, isso acontece, tá?
Eu vou colocar aqui na sequência alguns, né? Mas como eu disse aqui, o download ele pode ser feito gratuitamente lá nesse site aí, tá? Do Bean Execution Planning Guide. Eu vou descrever alguns usos do Bean aqui, mas vocês podem fazer o download gratuitamente do Planning Guide lá nesse site, que é o da Penn State, inclusive. Tá bom? Bom, mas o que é um valor potencial? É precisamente estimar o que quem recebe, né, o meu projeto executado vai perceber como valor. Por exemplo, nesse caso, precisamente estimar as quantidades de material e gerar rápidas revisões, se necessário. Ficar dentro dos limites do orçamento através de frequentes estimativas preliminares de custo durante o desenvolvimento do projeto, certo? Por isso que eu falei, a equipe de orçamentação vai ter uma ação menos reativa de recebe, né? O reativa comum é de recebe e orça, e mais proativa, de especifica que é melhor, certo? Melhor representação visual dos elementos de projeto de obras que necessitam ser estimados, levantados e orçados. Providencia informações de custo ao proprietário nas etapas preliminares de decisão de projeto. Olha que legal! O dono do empreendimento já vai saber como que ele vai comprar, quanto que ele vai gastar, mais precisamente no preliminar, no estudo preliminar, gente. Guarda essa informação. Explorar diferentes opções na concepção de projeto dentro do orçamento do cliente. Economiza tempo no levantamento de quantidades e permite atentar aos problemas mais importantes do orçamento, desde que os quantitativos possam ser providenciados automaticamente e rapidamente ser capaz de determinar custos de objetos específicos. Recursos necessários. Um software que possibilite o levantamento de quantitativos, Revit ou Navisworks, por exemplo. Um software para desenvolvimento de projetos, Revit ou Civil 3D, por exemplo. E uma base de dados para orçamentação. É essa base de dados para orçamentação que eu digo que essa equipe de orçamentação fica responsável pela atualização dela. Se não existe uma equipe responsável pela atualização, você deve usar uma base do governo, uma SINAP, uma IMOP, uma CPOS, por exemplo, certo? Então, é toda uma base, mas é necessária uma base de dados de orçamentação. E quais as competências necessárias? A habilidade de definir procedimentos específicos na modelagem de projeto para precisamente produzir informações aos quantitativos. Precisamente. Certo? Bom, vocês entenderam que isso é uma ficha. Existe uma ficha para cada uso do BIM. Então, que foi como comentei aqui, ó, isso aqui, o BIM Execution Planning Guide, ele vai estar em inglês, obviamente, né? Mas você pode fazer download gratuitamente dele ali. Aqui, ó, por exemplo, nós também aqui eu coloquei aqui já, por exemplo, quais são os principais usos, né? Além do Quantity Takeoff, nós temos a coordenação 3D, sempre um dos principais objetivos, né, que as equipes querem, que é diminuir o problema das interferências, que recai justamente nesse uso do BIM, que é a coordenação 3D. O modelamento do 4D, né, o planejamento, que é o phase planning, né? Estamos falando daquele de Navisworks, por exemplo, você associar o Gantt do project junto com a tua modelagem e você fazer aquele videozinho, né, que não é só um videozinho, você consegue ter vários insights com aquilo ali. Você tem também a autoria de projetos, que é o Design Author, um dos principais usos do BIM, certo? Que é essa autoria de projetos. E as revisões de projeto, que são os Design Reviews, né? Que justamente depois do projeto finalizado, normalmente isso acaba indo para as mãos de uma outra equipe que vai dar vários usos para isso, certo? Um deles, por exemplo, é trabalhar com realidade aumentada, com realidade virtual, né? Hoje nós temos aí toda essa possibilidade, também isso recai com revisões do projeto, certo? Dentre várias outras, como planejamento de manutenção preventiva das edificações, análise de performance dos sistemas,
gestão de ativos, gerenciamento e rastreamento dos espaços, planejamento de desastres, inserção de dados no modelo, isso é muito, muito importante, como é que os dados serão gravados no modelo, planejamento da utilização do campo, projetos do sistema de construção, que é a maquete virtual, né? Fabricação digital. Quanto mais industrializada a nossa construção civil, mais a gente vai utilizar de fabricação digital. Planejamento e controle 3D, métodos de análise de engenharia, ou seja, com a estrutura da análise estrutural, análise luminotécnica, energética, mecânica, entre outras. A própria análise energética do edifício com relação à performance, ou seja, ao longo, não só na hora da implantação, mas da construção, que tem a ver a primeira, mas ao longo da manutenção e operação, né? Idem para baixo, que é a análise estrutural do edifício, que são o jeito que os sistemas estão se comportando, né? Como que uma metálica e um concreto vão trabalhar ao longo do ciclo de vida desse edifício. A certificação de sustentabilidade, boa e velha LEED, verificação de informações em relação ao código. Então, estamos falando aí, por exemplo, de a gente fazer um code checking, né? Mais do que um model checking, né? Também um code checking para saber se o seu projeto está de acordo com determinada codificação, de acordo com o código de obras do município, por exemplo, né? O próprio programa, se atende, o modelo atende ao programa inicialmente estipulado, uma análise do local, certo? E o modelamento das condições existentes. Ok? Muito bem. Então, isso tudo são usos do BIM, que nós acabamos atribuindo esses usos de acordo com os objetivos levantados. Então, Evandro, isso tem que estar no BEP? Sim, isso é fundamental no BEP, porque é só com base nisso que você vai conseguir dizer quais são, até determinar, né, qual equipe que vai trabalhar com você nesse projeto. Porque precisa de, como a gente viu, precisa de competências necessárias, né, recursos necessários para que o cliente, né, ele traz para frente, para que o cliente possa entender e seu cliente, seja ele interno, seja um cliente externo, que ele possa entender o valor potencial que esse uso do BIM pode trazer. Certo? Muito bem. Então, uma vez definido os objetivos, né, o meu projeto, eu tenho lá todas as informações desse meu projeto, eu tenho lá de que maneira, quais os objetivos que eu quero com esse projeto, e os usos do BIM que estão atribuídos com ele, ou seja, quais atividades que eu vou desenvolver para gerar esse modelo, eu desenvolvo um Overview Map. Então, com tudo isso em mãos, eu vou criar esse BIM Overview Map, que é justamente um desenho desse fluxograma, esse BPMN aí, que vai trazer algumas informações muito importantes. Vocês podem ver que como que a gente desenha esse fluxograma, né? A gente tem aqui, né, em cada quadradinho que tem a ver, esse quadradinho, né, dentro de um fluxograma BPMN, ele é uma tarefa ou uma atividade, que eu gosto de chamar como de atividade, tá bom? Então, essa é uma atividade que vai trazer aqui o nome do processo que está sendo desenvolvido aqui, qual que é a fase do projeto, que vai estar em qual fase do projeto que isso está sendo desenvolvido, quem são os responsáveis pelo desenvolvimento dessa atividade e qual o mapa detalhado a que ele participa, ou seja, qual o uso do BIM que ele está atribuído, certo? Então, aqui, ó, quando eu tenho esse desenvolvimento, essa tela foi recortada dessa tela aqui, ó. Ou seja, aqui em cima eu tenho usos do BIM, e aqui eu tenho quais são os meus entregáveis de projeto, que está como Information Exchange, que são os entregáveis. Certo? Então, com isso eu defino quais são os meus... olha que legal aqui, ó. A autoria do modelo de projeto. Quem que são os responsáveis? Aqui eu tenho arquitetura, estrutura e instalações, ó, mecânica e elétrica.
E eu tenho aqui qual que é o uso do BIM. É Design Authoring. Aqui, ó, autoria de projeto. Né? E qual que são os entregáveis esperados por isso? Isso aqui, ó. Certo? É assim que a gente desenvolve o Overview Map. Mas para cada quadradinho desse, para cada tarefa, para cada atividade dessa, eu vou desenvolver um mapa detalhado, onde eu vou decompor hierarquicamente o uso do BIM em uma sequência de tarefas, porque o fluxograma é uma sequência de atividades que vão, onde cada atividade eu vou decompor numa sequência também de tarefas. Então, como é que eu faço o meu projeto? Então, primeiro eu vou buscar as informações. Se eu, por exemplo, se vou dar um exemplo, se isso é uma reforma, eu vou ter que fazer um levantamento do existente, eu vou ter que fazer uma modelagem do existente, eu vou ter que criar um programa para isso, e eu vou ter que fazer a modelagem disso, né, para que eu possa fazer a pesquisa de campo para saber o que eu vou usar e depois para eu finalizar esse meu projeto. Gente, não é, isso a gente faz hoje naturalmente em qualquer projeto. Aqui eu estou falando que a gente vai pura e simplesmente detalhar o que a gente já faz em projetos, só que hoje a gente faz naturalmente, a gente faz automaticamente, né? E a gente acaba, na verdade, não parando para fazer esse planejamento que é tão necessário, tá? Então, um BEP, na verdade, ele até vem a enriquecer o nosso projeto, porque a gente vai precisar fazer, a gente efetivamente vai ter uma noção clara de tudo que vai precisar desenvolver no projeto. Então, cada uso do BIM lá, cada atividade, eu vou decompor hierarquicamente em uma sequência de tarefas, eu vou definir a dependência entre essas tarefas. Então, primeiro eu vou fazer isso para depois gerar aquilo que eu preciso dessa informação. Aí eu desenvolvo um mapa detalhado com as informações, quais são as bases necessárias, as informações necessárias, né? Como é que vai ser feito o compartilhamento dessas informações, quem são os responsáveis e os entregáveis esperados. Além de adicionar marcos de avaliação, né? Preciso adicionar esses marcos de avaliação aqui, ó, em períodos específicos, e também documentar. Ele serve para documentação, para que eu possa futuramente vou desenvolver um projeto parecido, eu uso isso como base para fazer esse meu projeto e fazer o BEP desse meu projeto. Lembrem disso. Um BEP não é genérico, ele é sempre específico para cada projeto. Certo? Muito bem. Esse é um fluxo BIM, ó, que eu trouxe, inclusive, para a gente que está desenvolvido para um cliente, para os clientes nossos aqui, ó. Olha que interessante. Então, eu tenho as atividades principais que eu tenho aqui, ó. Início da proposta de viabilidade. A partir do início da proposta de viabilidade, eu desenvolvo, né, existe uma etapa aqui de modelos BIM e análises financeiras, que é a famosa análise de viabilidade. Quem que são os responsáveis por eles? São os arquitetos que vai ter o uso do BIM associado de autoria de projeto. O que eu espero de entregável disso? Um estudo de massa e planilhas financeiras. Aí sim, aí eu vou após esse desenvolvimento, é viável? Sim. Então, a gente parte para uma modelagem preliminar, onde também eu vou fazer, olha que interessante, uma modelagem preliminar de arquitetura que já vai servir de base de complementar. Essa é a principal inversão do BIM, de se trabalhar, do fluxo de trabalho em BIM em relação ao tradicional. Eu não vou ter que desenvolver tudo para lá na frente soltar uma base de complementar. Não, pessoal. Os complementares, com uma modelagem preliminar, se a gente for, depois, existe um outro webinar meu onde eu falo exatamente, eu comparo, né, o fluxo tradicional e o fluxo de trabalho em BIM. Então, vocês conseguem ter exatamente essa clareza. E o fluxo de trabalho tradicional, existem diversas outras etapas que hoje em dia, né, naturalmente, nós já estamos, nós, as construtoras, as incorporadoras, os próprios clientes, eles já estão encurtando, porque não faz mais sentido, né? Porque a gente tinha estudo preliminar, anteprojeto, projeto legal, projeto base. Poxa, mas o estudo preliminar antigamente era só 2D.
E o anteprojeto serve para quê? Transformar em 3D aquilo que já era 2D. Definindo um pouquinho mais dos meus materiais. Não são esses materiais, claramente, que eu vou usar, mas já faço uma primeira definição. E o projeto legal, os projetos legais, eles já são filhos desse anteprojeto, certo? Então, eu não estou falando de desenho, estou falando de decisão. Lembra disso que eu estou falando sempre de decisão. Então, assim, uma vez que eu estou trabalhando em estudo preliminar, e eu tenho esse anteprojeto, eu tenho esse anteprojeto, se eu estou trabalhando em BIM, isso já está automático. Porque eu estou trabalhando no Revit, o tempo que eu estou traçando uma parede, eu já estou fazendo a planta dessa parede, todas as plantas que eu preciso dessa parede e 15 milhões de cortes. O corte que eu fechar melhor, fazer as vistas e tudo mais, certo? Além do que, e de verdade, gente, eu não estou aqui, não é papo de venda, não, estou falando de fluxo, estou falando de metodologia, tá bom? Então, assim, claro que é venda, mas é principalmente metodologia. A gente precisa que se compre essas ideias, essa é a grande verdade. Então, a gente precisa, então, eu já pego no meu desenvolvimento subliminar, eu falei de a gente inflar um pouco mais as horas aqui, projeto de definições que, por acaso, eu só teria lá em projeto básico ou, quiçá, no projeto executivo, né? Então, se eu conseguir inflar um pouquinho as horas aqui, eu tenho um modelo preliminar que já é uma base de complementar. E aí, a partir desse modelo, todo mundo trabalha junto na etapa seguinte, que é a modelagem, que é o desenvolvimento dos projetos. Aí eu tenho todo mundo desenvolvendo projetos junto. E eu tenho softwares para isso, hoje em dia, inclusive, soluções para isso. Que está sempre e esse desenvolvimento de projetos também tem um software que possibilitam que uma equipe consiga fazer a coordenação desses projetos simultaneamente. E o que eu tenho dessas entregáveis? Eu tenho modelo das disciplinas, quantitativos de projetos, que eu já consigo extrair quantitativos de projetos a partir daí, sim ou não? Né? Federação dos modelos e relatórios de análise. A partir nessa etapa de desenvolvimento de projetos. Não me importa. A gente não está trabalhando no método tradicional. Eu não estou fechando folhas. Vamos fechar folha de projeto básico. Cara, não me importa se a cota está ou não está. O que me importa é se a decisão do meu projeto está colocada no meu modelo. Então, nessa etapa, eu não tenho documentação de projeto. Eu estou projetando o meu edifício virtual. BIM na construção virtual, eu estou construindo virtualmente fazendo com que todo mundo, todas as disciplinas, estejam com um fluxo de trabalho bem linear e de maneira efetivamente modelando, projetando assertivamente, sem estar se trombando, né? Para que eu possa, posteriormente, fazer a documentação de projeto. Tá? E aí sim, eu vou conseguir entregar uma documentação assertiva para a obra, porque aquilo, eu não estou usando a etapa do executivo, que a gente chama de executivo hoje, para desenvolver projeto, estou só documentando, estou só colocando em folha e detalhando aquilo que já está definido, certo? Muito bem. Eu percebo vários clientes falando, não, mas aqui meus complementares, eles trabalham desde o início comigo. É mesmo? Que legal, como é que eles fazem? Eles botam a mão na massa? Não, eles entram, eles fazem eles pegam um projeto que a arquitetura lá pensou e já vão indicando ali onde é que estão os shafts, onde é que estão... Tá, mas gente, isso é muito difícil, é diferente do que meter a mão na massa. Quando você coloca a mão na massa, o pessoal de instalações, quando você coloca a mão na massa, aí quando você for fazer o roteamento, que você vai ver que vai cruzar com uma viga, que vai precisar de um shaft maior, porque o dimensionamento para aquele determinado prédio é maior. Então, assim, existe uma grande diferença entre meter a mão na massa e essas consultorias dadas no início, certo? Então, por isso que é importante que a gente desenvolva os projetos a partir, inclusive, de uma modelagem preliminar. Já é possível. Muito bem. E aí, aqui, eu vou pegar, só para vocês darem uma olhada, né? A gente decompôs parcialmente, né? Porque isso aqui está em fase de implantação ainda, o desenvolvimento dos projetos. Então, o BPMN fica dessa maneira. Ó, em cima eu tenho todas as informações necessárias, todas as tarefas, as atividades, né, que serão realizadas, e os entregáveis possíveis. Então, a partir do planejamento, da etapa de planejamento e regularização, eu tenho um modelamento preliminar de arquitetura,
onde eu vou ter modelagem de arquitetura aqui, ó, o responsável vai ser a arquitetura. Posteriormente, mas não tão longe, a própria modelagem das estruturas vai estar aqui também, né? E a modelagem de instalações vai começar quase concomitantemente. Uma terraplanagem, por que não? A modelagem de terraplanagem. Em Revit, pode ser em Civil 3D, inclusive. Já vamos ver isso. E além da própria compatibilização interna, que é essa etapa de coordenação, de compatibilização entre os modelos que está sempre... Essas atividades têm que estar sempre sendo realizadas concomitantemente. A partir dessa modelagem de arquitetura, eu consigo extrair o modelo de arquitetura e eu consigo já extrair a documentação, essa documentação legal, né, para todos os projetos legais, o modelo das estruturas, memorial de cálculo, os modelos de todas as instalações, isso também as suas memórias de cálculo, o modelo da terraplanagem, bem como o modelo federado e uns quantitativos já assertivos aqui desde cá, desde a parte de coordenação de projetos. Certo? E aí, uma vez que eu estou com tudo acertado, eu consigo, a modelagem está correta, nada está trombando em mais nada, aí eu passo a etapa de documentação liberada para a obra. Ok? Esse é o fluxo BIM que nós falamos, nós desenvolvemos, esse é o fluxo BIM que nós aconselhamos, esse é o fluxo BIM que deveria estar em voga desde sempre. Tá, pessoal? É assim que se desenvolve um fluxo BIM. É assim que isso que deve constar num BEP. Certo? Claro, a gente, toda vez quando nós fazemos as nossas orientações, a gente entende que estamos numa etapa de transição. Mas aqui, né, a gente está numa transição para chegar nisso. Tá? Nada muito diferente disso. Ok? Muito bem. E como é que é esse fluxo BIM com as soluções Autodesk? Né? Muito bem. A gente bem sabe que a Autodesk desenvolveu lá há uns bons anos, já desde 2016, uma coleção de softwares, né, que é a nossa IC Collection, onde a gente tem mais de 20 softwares que trabalham em BIM. Nós temos ali todo o AutoCAD, né, para nos ajudar ali, né, nesse desenvolvimento. Além de, desde fevereiro do ano passado para hoje, nós temos o Autodesk Docs, onde a gente, que é o nosso ambiente comum de dados, nosso Common Data Environment, nosso CDE, onde conseguimos colocar todo mundo para trabalhar, como nós falamos anteriormente, juntos. Certo? Então, utilizando o Docs, a gente consegue fazer com que todo mundo utilize as soluções, cadastre a informação num único ambiente, onde eu consigo não só fazer a leitura disso, mas também trabalhá-la da melhor maneira possível. Certo? Trouxe um videozinho que eu gosto bastante sobre esse fluxo e como que fica bem assertivo. E é um fluxo feito, é um vídeo feito pelo Autodesk, mas são questões reais aqui. Dá uma olhada. Every AEC project begins with an idea and a multidisciplinary team working with a collection of tools to bring that idea to life. Civil engineers start by developing an existing conditions model in InfraWorks. Point cloud data from ReCap and GIS content, such as sewer and flood information, are added to enrich the model and enable the conceptual design of road and site layouts in the project's real-world context. Switching to building design, a concept is sketched for a health clinic in the site context using Format Pro. The massing is refined, details and materials are added. The impact of sun and shadows is studied, and solar analysis is performed. Insight is used to conduct whole building energy analysis and optimization. Back in InfraWorks, the conceptual models are evaluated within the site context. Next, detailed building design is performed in Revit. The Format Mass is used to locate architectural elements. Dynamo is used to study alternative roof concepts through computational design. Structural and MEP engineers create models for engineering design, analysis, detailing, and documentation. The design disciplines link their Revit models to ensure the building design remains coordinated throughout the process.
As the building design comes together, civil engineers develop the detailed site design in Civil 3D, including parking lot layout, grading, and drainage networks. Using vehicle tracking, even vehicle movement can be simulated and analyzed. Then in InfraWorks, a compelling visual is generated to improve understanding of the design. The next phase of the project is the design of a hospital. As before, the project moves from concept to completion with Format Pro and Revit, starting with architectural elements. Structural and MEP engineering disciplines join the project to create a highly detailed, coordinated building design. During pre-construction, design teams and contractors can perform 3D clash detection on the building and site models in Navisworks. Together, the team can identify interferences between steel framing and mechanical ducts in the building, as well as between site utility networks in the infrastructure design, enabling resolution of any issues between design intent, constructability, and fabrication before construction even begins. Finally, the team can also conduct 4D simulations to understand project phasing and construction sequencing, taking the project one step closer to the field. The Autodesk AEC Collection gives every designer, engineer, and contractor the tools and integrated workflows they need to deliver building and infrastructure projects with confidence. Ou seja, né, pessoal? Então, vocês viram que o fluxo foi bem linear e foi bem desenvolvido de acordo com o que eu estou apresentando, com todos os BEPs. Então, nos BEPs, a gente consegue fazer esse overview map, colocando cada ferramenta dentro justamente para desenvolver de maneira otimizada determinada tarefa, tá? Então, assim, foi o que eu falei lá atrás, no começo, bem no começo de hoje. Implementar BIM não significa trocar o AutoCAD pelo Revit, certo? Implementar BIM significa usar duas ou mais ferramentas no mesmo fluxo de trabalho que você desenvolveu anteriormente, mas que vai te trazer resultados muito melhores, tá? E além de, claro, além da gente do InfraWorks, do Format, do Revit, Civil 3D e o Navisworks que a gente viu, né, nesse vídeo, a gente tem também aqui, hoje, a nossa Autodesk Construction Cloud, o nosso ambiente comum de dados, o nosso CDE, nosso Common Data Environment, como os BIM Managers gostam de chamar, nós BIM Managers gostamos de chamar o CDE, né? Common Data Environment. A Construction Cloud, ela possui 5 soluções. É o Autodesk Docs, que, como eu disse, uma vez que você adquire a IC Collection, já vem um Autodesk Docs, um acesso, né, a uma licença para você acessar o Autodesk Docs, certo? Aí também temos o BIM Collaborate e o BIM Collaborate Pro, onde a gente consegue acessar esse CDE, a ideia é acessar o CDE, esse ambiente comum de dados, com os softwares, né, através do software, seja o Revit, seja o Civil 3D, seja o Plant 3D. Nós temos o Takeoff, o Autodesk Takeoff, que ele faz um levantamento de quantitativos com base em alguma IAP de projeto, mas de software de arquivo de Revit, PDF, e IFC hoje em dia também, né? E Autodesk Build, para você fazer toda a gestão da sua obra e também gerar um as-built, né? Mas não o as-built que a gente comentou hoje, o as-built é validado, né? É o famoso LOD 500. A gente pega o LOD 500 e a gente entrega na mão dos proprietários para, a partir daí, eles desenvolverem a Facility Management e operações do edifício, tá? Então, são 5 dessas soluções, né? Eu vou falar de 2 delas principais, que aqui estamos falando que é o Autodesk Docs, o que é o Autodesk Docs? Como ele vem na IC Collection, né? Você entra lá, você cria o seu projeto, e lá você consegue cadastrar os seus documentos. Ah, ele é tipo um GED, um gestor eletrônico de documentos? Não. Né? Ele não tem ferramentas de GED, mas você consegue, na verdade, porque você não precisa trabalhar em BIM, isso foi superado, pessoal. Hoje, a gente não trabalha mais com revisões, a gente trabalha com versão, e o versionamento do arquivo é automático. Quando eu sobreponho
o arquivo lá na plataforma, ele faz esse versionamento. E detalhe, o armazenamento, né, o storage lá da Construction Cloud, ele é ilimitado mesmo. Então, você consegue colocar a quantidade de informação que for, manter os seus projetos, o tempo que for lá, o tempo que ficarem disponíveis, o tempo necessário, até para sempre, eles vão ficar armazenados lá para sempre. Enquanto você tiver a licença, né? Inclusive, ele vai ficar com os projetos lá armazenados, certo? Então, por quê? Porque o storage ele é ilimitado, então ele consegue versionar o arquivo, manter todas as versões desses arquivos, para que você possa, alguma hora, se você quiser fazer o download de para começar um outro projeto, ou fazer o download e tornar essa versão, a versão mais atual para seguir com esse projeto, sem perder, inclusive, nenhum dos fluxos de aprovação e problemas levantados na plataforma, bem como a gente consegue fazer markups, né? Nuvens de revisão, apontar problemas e escrever, né, nas folhas, sem precisar do Revit instalado. Eu faço isso direto no meu navegador de projetos, usando o Google Chrome, por exemplo, consegue fazer isso. Até, inclusive, pelo Safari, né, o Safari no Mac. Então, o meu diretor tem Mac, ele não vai modelar, perfeito, então ele não usa, ele não precisa trocar o computador, usa o Safari, né? Então, usa o Safari e você consegue entrar na Construction Cloud e fazer as anotações e fazer a gestão do projeto da melhor maneira possível. Olha lá. Mais um videozinho, legal. Autodesk Docs empowers multidisciplinary design teams with a common data environment solution that connects building design processes and project consultants in a single place. Collaborate with your team anytime, anywhere. Lead designers exploring early-stage design options collaborate remotely by saving, viewing, and sharing format files directly in Autodesk Docs. The designer starts a collaboration session and invites other team members to collaborate in real time. Models are accessed and can be edited from a Windows PC, iPad, or web browser, and shared with teams using shared links. Expedite the speed of your information exchanges. A landscape design consultant working in AutoCAD uses Desktop Connector to access cloud-hosted project data on their local desktop. Approved updates to the landscape design are shared and synced automatically to the cloud, ensuring everyone has access to the current site plan. Keep your team on the same page. A project architect uses Revit to document the project. The shared concept and landscape design files hosted in Autodesk Docs are linked directly to the work-in-progress design development model. Changes uploaded by the consultants are immediately synced, keeping everyone on the same page. Mitigate risks with streamlined communications. Project managers and owners review and approve milestone deliverables using the Docs built-in viewer. By logging, assigning, and tracking coordination issues in a central location, they can monitor progress and send real-time notifications to keep the project on track. They can also archive and distribute packages and milestones to external stakeholders. Autodesk Docs helps design firms streamline the design process and deliver better buildings. Experience the power of a connected project today. Detalhe, né, gente? Isso vem com a IC Collection. E existe um benefício de a gente trabalhar com a Construction Cloud que chama BIOS, Bring Your Own Subscription. Ou seja, você é um contratante. Então, você tem já uma licença, né, do Autodesk Docs contigo, tá? Porque você comprou a IC Collection. Legal. Você abre o projeto e você convida outras pessoas, outros escritórios, outros profissionais que também tenham a IC Collection
E você não precisa ter uma licença para eles, como era no BIM 360 Docs antigamente. Hoje, com a licença de cada um, se cada um tiver uma EC Collection, você vai conseguir acessar os seus projetos trazendo a licença dele. Bring your own subscription. Certo? Então, esse é o Autodesk Docs que vem com a EC Collection. Evandro, posso comprar o Docs separado? Pode, claro, tem vários planos, inclusive. Bom, então isso mas é bem importante. Tá tudo associado. Então, a EC Collection hoje fornece tudo o que é necessário para você trabalhar efetivamente em BIM. Tá? Muito bem. Outro produto que eu falei é o BIM Collaborate Pro. O BIM Collaborate Pro, ele é a solução que, além dele ter o Docs, né, sempre tem o Docs, gente, ele vem na EC Collection e ele é base para qualquer uma das outras ferramentas, qualquer uma das outras soluções que eu disse anteriormente, tá? Então, se você comprar um BIM Collaborate Pro, ele já vem o Docs. Não precisa comprar o Docs, mas o BIM Collaborate Pro, tá? Então, no BIM Collaborate Pro, além de você ter o Autodesk Docs e ter essa gestão, você consegue fazer a coautoria dos modelos. O que significa isso? Acessar o ambiente comum de dados com o Revit. Vai lá em Abrir, Acessar e o Revit. E, por exemplo, o Revit, o Civil 3D e o Planet 3D. E sabe uma coisa nativa que o Revit sempre teve, todo mundo sempre gostou, que é o Work Sharing, que é o trabalho colaborativo, que é todo mundo modelar o projeto ao mesmo tempo? Então, é isso que o BIM Collaborate Pro faz com pessoas em diferentes partes do mundo, né? Então, eu consigo colaborar ao mesmo tempo com que tiver uma outra pessoa em qualquer outra cidade, outro país, né? No mesmo modelo, ao mesmo tempo. Com a mesma, as mesmas funcionalidades do que se estivéssemos numa mesma rede, que é o que o Revit tem de nativo desde sempre, né? Que é o Work Sharing. Então, a gente consegue trabalhar na mesma rede, né? No mesmo projeto, ao mesmo tempo. Mas, eu tendo o BIM Collaborate Pro, eu consigo fazer isso ao longo do mundo, lá fora. Certo? Além do BIM Collaborate Pro, eu consegui agregar os modelos, ou seja, não é federar, né? Federar é nível 2, já estamos falando de nível 3. Estamos falando de agregar os modelos, né? E fazer a compatibilização deles. Eu não preciso do Navisworks para ir acompanhando o meu projeto e fazendo a clash detection deles. Como eu disse, é uma identificação que vai automatizada e a gente consegue ir acompanhando ao longo do desenvolvimento dos projetos, que é onde vai me trazer aquilo tudo que eu comentei com vocês, todos aqueles benefícios. Certo? Então, eu tenho toda essa gestão dos problemas, olha lá que legal. Consigo fazer todos esses clashes, dizer o que é, o que não é um problema, né? Consigo, olha que bacana. Consigo criar um problema. O que é um problema? Evandro, você fala de problema, o que é um problema? Um problema é um Service Level Agreement, é um SLA que a gente fala em gestão de projetos, que é você dizer quem é o responsável por resolver aquilo e qual é a data limite, qual que é a causa daquele problema e dar uma data limite para isso ser resolvido. Além de você conseguir acompanhar, né, todos esses problemas, né, num dashboard dentro do seu projeto. Então, você tem esses problemas levantados, né, dentro desse dashboard de projeto. Digital transformation is happening at an unprecedented pace, accelerated by the urgent move to remote work. And yet in AEC, teams, processes, and data remain disconnected. So where do we start? We start with BIM. Putting data at the center with cloud-based collaboration technologies. We then bring design and coordination teams together by connecting BIM data with construction workflows on a common data environment. We enable anytime, anywhere access to the design tools that you love to use, generating powerful insights to drive better decision-making. For the first time ever, Autodesk connects all of this together with BIM Collaborate Pro. This is where real-time co-authoring in Revit, Civil 3D, and AutoCAD Plant 3D meets automated clash detection, where issues can be quickly identified and resolved. With BIM Collaborate Pro, you can simplify design management for remote and distributed teams while complying with the latest industry standards.
BIM Collaborate Pro empowers teams to keep projects on schedule with real-time design collaboration. Understand edits in context using intuitive change analysis. Assess constructability through automated clash analysis. Consolidate issues management to reduce rework and change orders. Control project document access with multi-level permissions and data exchange management. Realize better outcomes through advanced project analytics. With design teams on BIM Collaborate Pro and project reviewers on BIM Collaborate, you can speed up model review, improve communication, and deliver better designs. BIM Collaborate Pro is the next step in your digital transformation journey. Better design collaboration, better project coordination, better starts now. Eu quis focar principalmente nessas duas ferramentas, né, que vão ajudar a gente a desenvolver projetos, né, porque a gente está falando justamente do BIM Overview Map para projetos, que é o BEP, né? E aí temos isso de volta, né? Ou seja, temos aquele BIM Overview Map com o fluxo geral, né, o macro fluxo de projetos, com os softwares colocados em cada uma dessas tarefas ali. Então, para os estudos de massa e planilhas financeiras, eu posso usar o Revit e o Formit. Posso. O Formit é o software para a gente fazer, inclusive, estudos de massa mais assertivos e contextualizados, inclusive, né? O Revit ele também faz estudos de massa e ele justamente ele comunica com o Formit, né? Eu consigo trazer o Formit para dentro do Revit também. Tá? Na modelagem preliminar de arquitetura, vou usar o Revit também, né? Inclusive para retirar a documentação legal, mesma coisa. Para modelagem das disciplinas, arquitetura, estrutura, terraplanagem, Revit e Civil 3D. Nos quantitativos, consigo utilizar o Revit também para extração dos quantitativos. Hoje a gente consegue... Hoje é muito fácil, eu falei justamente existem softwares de terceiros que vinculam, que pegam do Revit essa informação, né, extraem justamente para um banco de dados que é atualizado pela equipe desse software terceiro, inclusive, e a gente pode, né, entrar em contato com vocês para maiores detalhes, pode falar conosco. A federação dos modelos que é feita no Navisworks e também os relatórios de análise dessa federação, que são emitidos através do Navisworks, né? E a documentação de projeto, liberada para obra. Eu faço a parte das edificações em Revit e a parte da terraplanagem, da infraestrutura como um todo, no Civil 3D. E, melhor, hoje eu consigo, como eu falei, usar a nuvem, usar a Construction Cloud, onde eu consigo pegar justamente o BIM, o Collaborate Pro, certo? O BIM Collaborate Pro, para fazer essa comunicação na etapa do meu desenvolvimento de projetos. Eu posso também utilizar o Takeoff para os desenhos que estão sendo feitos em Revit, né? E o Build para a gente ir para a etapa de documentação, para cadastrar a documentação de projetos, para que ela possa ir para a obra, né? Isso de uma maneira geral. Se eu pegar cada decomposição de cada uma daquelas tarefas, como a gente está fazendo aqui, eu consigo também criar, né, colocar todos os softwares para cada um dos entregáveis, para cada uma das tarefas, certo? E utilizar tanto o software, são não só os softwares, mas também meu CDE para isso. Ou seja, eu posso fazer isso, devo fazer isso. Então, o meu BEP, ele tem que ter as informações do projeto, né? Então, enfim, o BEP deve ter as informações do projeto, os objetivos que eu quero com o uso do BIM para aquele projeto, os usos do BIM mapeados para esses objetivos, todo esse overview map, esse fluxograma detalhado, né, para esse PEB, e também eu consigo colocar os softwares, ou seja, as ferramentas adequadas para cada tarefa nesse desenvolvimento, porque, de novo, né, modelando em BIM, a gente não vai usar só um software, a gente vai usar 2 ou mais, pelo menos. Ok? Estamos vendo aqui, né? Muito bem, pessoal. Sabemos aí que
é bastante coisa, é bastante informação, e tudo isso está, né, a gente apoia vocês, estamos aqui para apoiar vocês em todas as etapas, o que vocês acharem necessário. Nós temos aí um treinamento, né, também, que já vou falar um pouco mais, nós temos um fundamento de implantação do BIM, que eu gravei, disponibilizamos desde o ano passado, eu que gravei, falando um pouco disso, um pouco também de tudo isso que eu falei para vocês hoje, mas de maneira bem mais aprofundada, com toda uma quantidade de informação disponível para vocês fazerem o download, tá? Vocês podem também fazer isso, e também podem contar conosco para fazer todo o diagnóstico, né, a análise do fluxo de trabalho que a empresa está desenvolvendo hoje, para que nós possamos desenhar esse BIP, né, que é o plano, é o BIM Implementation Plan, né, essa implementação, plano de implantação BIM na empresa. Então, fazendo essa análise do fluxo de vocês, aulas de capacitação das equipes também é conosco, nós temos diversas modalidades, inclusive EADs de aulas não gravadas, de aulas gravadas com suporte técnico nosso, não é igual ver aula de YouTube, né? A gente está sempre amadurecendo também essas aulas, estamos fazendo várias revisões delas, então a gente consegue fazer a capacitação das equipes também de uma maneira muito mais flexível do que ficar vendo aula o dia inteiro, né? E também fazemos assessorias de implantação bem com projetos piloto, com desenvolvimentos do BEP, pode contar conosco, tá? A ideia de a gente fazer essa primeira análise, fazer esse diagnóstico, é desenhar esse plano de implantação que a gente chama de preliminar, né? Porque a gente faz uma apresentação, conversa com vocês, vê se faz ou não sentido, divide ou não em diversas outras etapas. Então, a gente, nesse plano, vai ter toda a capacitação necessária, quais projetos serão acompanhados como piloto, o desenvolvimento dos conteúdos, né, que eu comentei, dos templates, da biblioteca. Então, isso tudo, quem não faz projetos, poxa, eu não faço projetos, preciso disso, precisa, porque você vai contratar. E a família e o template nada mais é do que o teu banco de dados. Então, você precisa ter isso desenhado, precisa ter isso elaborado, para que vocês consigam retirar a informação da maneira mais assertiva possível, né? Além de consultorias e desenvolvimentos diversos necessários, se precisa. Tudo bem? Toda a capacitação das equipes é feita hoje, a gente está fazendo muito por EAD, por aulas gravadas, porque a gente consegue atingir um número muito maior de pessoas ao mesmo tempo, né? Você tem 300 pessoas, por exemplo, para dar treinamento, já divido até turmas de 12, são 31 turmas, né? Poxa, com EAD de aulas gravadas, vocês conseguem realmente atingir a todo mundo ao mesmo tempo, não precisa esperar uma turma terminar, ou, né? Enfim. É mais barato porque não tem deslocamento do técnico, não tem hora técnica, tem um impacto menor no seu dia a dia, porque mantém você flexível, você consegue fazer à noite, você consegue desenvolver 1 horinha, 2 horinhas por dia para você poder finalizar o treinamento, e além de que você tem o nosso suporte técnico durante e depois da capacitação, também por até 60 dias. Por isso que tem saído muito aulas gravadas, por isso que nós desenvolvemos um plano chamado Map Data Academy, onde você tem acesso ilimitado a todos os nossos treinamentos EAD, aulas gravadas durante todo o período de assinatura, que é por 1 ano. E, claro, para assuntos específicos, para turmas específicas, para componentes específicos, membros específicos, temos aí tanto o EAD por aula virtual, né, que a gente chama, que é o modo síncrono, né? O aulas gravadas é o assíncrono e o virtual é o síncrono, certo? Mas esse já impacta um pouco mais, porque é o nosso técnico dando treinamento para vocês. Mas vale a pena, dependendo de assuntos muito específicos ou necessidades pontuais. Bem como o presencial, que é o mais caro, porque envolve, inclusive, o deslocamento. Certo? Então, esses 2 últimos servem para assuntos muito específicos, necessidades muito pontuais. Mas nós sim desenvolvemos. Certo? Além da assessoria nossa no suporte técnico, no uso do BIM. Então, a gente desenvolve, a gente consegue, né, com um plano de implementação,
saber qual que é o projeto piloto que vai ser desenvolvido e imaginar uma quantidade, um pacote de horas necessários para acompanhamento da equipe de vocês, para discutir os fluxos, para dar suporte técnico nas ferramentas. Esse não é o principal, mas é mais discutir os fluxos, compartilhar boas práticas e a gente ter uma implantação BIM correta. E até para a gente poder melhorar, né, o tempo, para a gente otimizar também o tempo, a gente tem todo o processo a gente cede para vocês arquivo template, padrão nosso, um arquivo template que a gente usa já há um bom tempo nessas implantações, e alguma biblioteca básica com mais ou menos 1.500 itens, para a gente dar início. Esse é um material para me suportar para sempre? Nem pensar. Não dá para pensar assim. Mas é o ponto de partida, para que você não precise partir da biblioteca do Revit e ficar caçando coisas no Mercado Livre, por exemplo. Tá? Então, a gente cede para vocês, para que vocês possam fazer esse desenvolvimento inicial, e a gente vai acompanhando vocês e dizendo qual a direção para tomar e de que maneira vocês podem desenvolver o conteúdo, o banco de dados de vocês, para que vocês possam ceder isso num BEP, para que vocês possam ajustar isso nos outros BEPs, para que vocês consigam chegar num BIM Mandate. Certo? Amarrando tudo. O que a gente espera com isso? Implantação da solução adquirida em menor tempo e de maneira eficiente, oportunidade para sugerir e melhorar os procedimentos de trabalho, utilização plena das soluções e maior integração entre os departamentos, menor risco de perda de informações e atraso nos projetos durante o período de migração e maior segurança sobre o investimento realizado. Certo? Bom, pessoal, falei bastante. Acho que agradeço muito a presença de vocês aqui. Foi um período bastante extenso. Está aqui os nossos telefones, também um QR Code para vocês poderem entrar em contato conosco aí, com telefone comercial, e-mail e etc. Certo? Muito bem. Será que temos dúvidas? E Lucas, Evandro, eu uso Docs no meu departamento e verifiquei duas características, problemas notáveis. A primeira é que mesmo que determinando que o Revit salve apenas um backup, a cada clique a salvar no Docs, fica uma lista gigante de backups nas pastas, justamente como modelo. A segunda número grande, você está salvando pelo Desktop Connector? Não devia. Na verdade, existe um processo específico para isso, pelo Revit. Você tem que salvar um Cloud Model, ok? Você tem que salvar um Cloud Model para que, além de não salvar os backups, você precise também, não fique gerando várias versões do seu arquivo. Tem que salvar um Cloud Model e toda vez que tiver uma definição do seu arquivo, você publica esse arquivo em nuvem, tá? Você pode entrar em contato conosco que a gente existe um treinamento, inclusive, para isso também, viu? Fala com a gente que a gente entra em contato com vocês, Luca, depois. André Martins, PQR. Ô, André, sim, temos muitos casos no Brasil usando essas ferramentas de desenvolvimento, sim. Temos diversas, tá bom? Então, se você quiser, depois a gente pode mandar uma lista, mas hoje o BIM já não é mais novidade, graças a Deus. Eu trabalho com BIM há 20 anos, é muito bacana poder falar que não é mais tanta novidade assim. Tá? Bom, pessoal, então, mais uma vez agradeço muito a participação de todos vocês. Espero aí ter deixado bastante informação. Entre em contato conosco aí, falem com o nosso time. A gente, com certeza, vai auxiliar vocês aí de alguma maneira em todos os sentidos. Tá bom? Muito obrigado. Espero vê-los em breve e até mais.